A Yara Carneiro. Qual o método de treinamento que funciona melhor? O reforço negativo, o reforço positivo com reforço negativo ou somente o uso de reforço positivo? Eu acho que a gente conversou já bastante, né, sobre isso. Depende muito, Yara, de como a pessoa trabalha, né? Então, por exemplo, várias pessoas me perguntaram isso durante o PANREC, e até aqui dentro mesmo da Atitude Cã, a gente conversou bastante sobre isso. E o que eu vejo assim, tem uma... apesar do reforço positivo, do adestramento positivo ser uma coisa já relativamente antiga, né, ela só se popularizou recentemente. Né, ela está se popularizando recentemente. Então, e aí muitos adestradores que eram tradicionais começaram a querer incorporar isso dentro da metodologia deles, porque eles perceberam que é uma ferramenta extremamente poderosa. Né? Só que aí, quando cai naquela questão das distrações, surge um dilema. Porque a pessoa fala, pô, meu cachorro não está respondendo ao que eu estou querendo. Então, volta à forma antiga de treinar, que é utilizando reforços negativos e punições. Tá? E aí, o que acontece? Tem resultado. Porque tem resultado. Na verdade, quando você está trabalhando com reforço negativo, reforço positivo, punição negativa, você está utilizando os fundamentos do treinamento. Tá? Então, você tem resultado com isso. Tá? Então, teve um momento aí de nossa recente história de adestramento que muitos adestradores que eram tradicionais encontraram aí exatamente esse ponto, né, de falar, opa, então eu vou treinar com reforço positivo no início e quando cai na distração, eu aplico reforço negativo ou uma punição positiva. Tá? Então, aconteceu isso no mundo todo. O mundo todo começou a fazer isso. E hoje, por exemplo, hoje se usa muito o colar eletrônico, né, exatamente por conta disso. Que é uma forma científica de se treinar. Okay? É uma forma que obedece às leis de aprendizagem, tal. Então, funciona. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão de utilizar apenas reforço positivo, que é a forma com que a gente defende veementemente, né? E, sim, e para todas as pessoas que colocam que não dá para trabalhar com distrações altas, né, eu sempre convido para conhecer os nossos cães trabalhando. Né? Então, sei lá, a gente cansa de fazer centro de São Paulo. Né? Os treinos dos cães de serviço a gente faz muito ali no centro de São Paulo. Né? Naquela bagunça mesmo ali de comida no chão, de gente gritando, maluco atravessando a rua, tem de tudo ali. Né? Então a gente faz muitos treinos lá. E aí eu convido as pessoas exatamente para conhecer a forma com que a gente trabalha. E já aconteceu, sei lá, com dezenas de pessoas que utilizavam punições e reforços negativos e falam, Léo, realmente não faz sentido trabalhar assim. E por que cai nisso? E aí eu colocaria que é uma questão muito mais filosófica do que técnica, tá? Então, assim, o que eu estou querendo passar funciona trabalhar dessa maneira, com reforço positivo e reforços negativos, funciona. Mas utilizar exclusivamente reforço positivo também funciona, e na minha visão a gente tem resultados muito melhores. Tá? Aonde que eu vejo que é o problema? Que as pessoas não conseguem transitar para acrescentar distrações. Está na socialização. Se a socialização não é bem feita, o cão se afeta pelos estímulos. Então, ele deixa de ter interesse no que você tem para oferecer ou na interação com você, porque ele não sabe lidar com o estímulo que está ali na frente. Tá? Então, a nossa maior preocupação hoje na Atitude de Cão é exatamente a questão da socialização. É socializar muito bem aos cães, exatamente para que, no momento em que a gente expõe ele a essas situações, para ele é natural lidar com aquilo.
né? E por que eu falo que é uma questão muito mais filosófica? Um cachorro, quando ele não sabe lidar com um determinado estímulo, ele precisa ser mais obediente ou ele precisa ser mais socializado? Você percebe que não é uma questão técnica, puramente técnica, é uma questão filosófica. Na minha visão, e na visão da Tudo de Cão, esse cão precisa ser melhor socializado. E, consequentemente, ele vai ser mais obediente. Porque ele sabe lidar com esses estímulos. Só que, por outro lado, existe adestradores do mundo todo que entendem que, nessa situação, ele precisa ser mais obediente e superar aquela distração, mesmo que ele não saiba lidar com aquilo. Então, uma coisa que eu gosto sempre de colocar, eu ia falar inclusive para o Leandro Douglas, acabei esquecendo, que é o seguinte, um cão, quando está nessa... As pessoas sempre colocam assim, pô, meu cachorro é muito obediente. Quando ele está fazendo alguma coisa errada, é só de eu olhar para ele, ele sabe que ele está fazendo errado e para. Isso é motivo de orgulho. Na minha visão, é um cão que ele não é bem socializado, não é bem educado. Porque é um cão que ele é bem socializado, bem educado, ele sabe como se comportar. Você não precisa olhar torto, você não precisa ameaçar o cão. Mesmo que a ameaça seja com o olhar. Ele sabe como se comportar. Então, o que eu espero dos meus cães é que eles saibam se comportar exatamente em cada uma das situações que eu levo, sem que eu precise nem olhar para eles. Então, eu chego, por exemplo, num restaurante, o que eu espero é que eles, look to date, relaxe e descanse. Não é obediência isso. Por que não é obediência? Se fosse obediência, eles iam deitar e ficar na expectativa de serem recompensados. Tá? E não é isso que eu espero deles. O que eu espero deles é que eles leiam a situação e falem, nossa, aqui a gente vai ficar um tempo. Ele sentou, a gente vai ficar um tempo. O que eu posso fazer para aproveitar melhor? Bom, agora é o momento que eu vou descansar. Eu vou descansar para repor minhas energias. Pensa no valor que isso tem para um cão de serviço que acompanha o dono 24 horas por dia. Se ele não aprende quais são os momentos para ele recarregar a bateria, esse cachorro vai ficar doente. Entendeu? Ele vai ser submetido a um estresse absurdo. Então, o que a gente faz é preparar cães para que eles saibam lidar de forma muito tranquila com esses estímulos e que saibam ler essas situações e agir de forma com que tirem o melhor benefício possível daquela situação. Entendeu? Então, não sei se respondi. Objetivamente, eu tenho certeza que eu não respondi. Mas, assim, ela inclui mais uma pergunta no final aqui. O reforço negativo pode traumatizar o cão? Ou seja, com trancos um pouco mais forte, não mais sutil? O reforço negativo, a definição básica dele é que você... Não é uma definição, mas acaba sendo uma consequência. Né? Você precisa aplicar uma punição para você depois poder retirar. Tá? Então, um reforço negativo, você aplica uma punição que tenha duração e quando o cachorro faz o que precisa, você retira. Tá? Essa punição em si, ela carrega todos os problemas de uma punição. Né? Então, a gente já falou de agressividade, de medo, de apatia, né? De fuga. Então, tudo isso, é lógico que se você aplicar eventualmente, não vai gerar tudo isso. Mas pode, eu entendo assim, cada vez que você aplica uma punição, você está depositando uma moedinha em uma dessas gavetas. Se o treino inteiro é baseado nisso, o resultado que você vai ter lá na frente é desastroso. Tá? E o que as pessoas que defendem o reforço positivo junto com o reforço negativo, elas defendem exatamente isso, que, na verdade, você não está depositando essas moedinhas, você está depositando as moedinhas em outras contas muito maiores. Né? Então, por exemplo, você está dando motivação, você está dando uma série de questões. Tá? Então, assim, se pode traumatizar? Pode, sem dúvida, pode traumatizar sim.
Tá. E uma coisa importante, tá, gente? Tranco na guia, eu já peguei alguns casos de cães que tiveram problemas na cervical por conta de tranco na guia, tá? Inclusive um Rottweiler que parou de andar com 8 meses porque ele tomou tranco na guia. Então, assim, é uma coisa que é completamente desnecessária. Não vejo que agregue nada, principalmente para dono de pet, que não tem time para aplicar o tranco, não tem técnica para dar o tranco. Não faz sentido um dono de pet utilizar tranco. Tá? O que ele vai estar fazendo é machucando o animal e não vai estar resolvendo o problema. Tá? Se for profissionais que apliquem isso, ok, pode até dar alguma ressalva. Mas um dono de pet não faz no menor sentido aplicar punições dessa maneira. Tá? Não sei como como que ela está em relação a isso, tá? A Yara.